Deixa eu ler uma palavra. Põe lá no Provérbios, capítulo 30. Quem gosta de ouvir a palavra de Deus? É a nossa única referência nesse mundo. Única. Presta atenção no que eu estou falando. Eu disse o quê? Eu disse, é uma das nossas referências? Não. É a única confiável. Chama-se Palavra de Deus. Amém? Palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fadiguei, meu Deus. Fadiguei, meu Deus. Estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Era um senhor, um ancião, uma pessoa muito experiente, que se sentia cansado. E quando ele diz fadiguei-me, ele não está dizendo fisicamente, embora já fosse uma pessoa bem vivida já. Mas é o cansaço mental. É a esperança que vai se cansando, a fé vai se desgastando, e o medo vai aumentando, e a insegurança, as dúvidas, o desânimo, são muitas coisas que destroem a vida, a fé, os projetos, e tira a salvação do homem. Então Agur, ele diz essas palavras: estou cansado, quer dizer, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. E olha que eu e você batemos no peito às vezes dizendo, sou homem. Não é verdade? Você já ouviu alguém dizer isso? Sou homem. Não é no sentido de ser do sexo masculino, não. A pessoa quando diz eu sou homem, ela está dizendo eu tenho responsabilidade, palavra, enfim. É a vaidade que aflora em nós e a gente bate no peito e diz. E o Agur, esse senhor, ele estava muitos anos à nossa frente. Dificilmente se encontra hoje na terra um homem como este. Por que ele diz que é estúpido para ser homem? Ser homem não precisa de muita coisa. Ah, precisa. Precisa. Deus não fez o homem do jeito que somos, não. Para pensar do jeito que pensamos, para agir do jeito que agimos. Deus não fez o homem para ser covarde, ou para ser mentiroso, ou para ser raivoso, rancoroso, ou corrupto, e assim vai. Deus fez o homem, sua imagem e a sua semelhança. Quando você fala em Deus, ou pensa em Deus, você imagina como a imagem dele? Como é que você imagina? Deus é como, na sua opinião? Deus se parece com quem? Fisicamente falando, Deus parece com quem? Conosco, com o homem. Deus é do seu jeito assim, do nosso jeito. Deus, ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Essa semelhança aí não é física, tá? Porque senão seria redundância. Imagem
Imagem quer dizer que Deus é como a gente assim. Semelhança é no caráter, nos sentimentos, nos pensamentos, na força, enfim, tantas coisas. E isso é bíblico, eu posso justificar isso para você, porque quando a Bíblia se refere a Jó, a Bíblia diz, fala do caráter de Jó, da integridade de Jó, da fidelidade de Jó, e diz assim: não havia ninguém na terra, não há ninguém na terra semelhante, olha lá, não há ninguém na terra semelhante. Se semelhança fosse física, ter 2 braços, 2 pernas, cabeça, orelhas, então como é que não há ninguém na terra? Quer dizer que os outros homens não tinham cabeça, não tinham orelha, não tinham braço. Referia-se ao caráter de Jó, a conduta, a integridade de Jó. Então Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua, ou seja, Deus fez o homem com o mesmo caráter, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, com a mesma visão. Tanto é que Deus falou, naquele episódio que teve lá no jardim, Deus falou: o homem é como nós, sabe, conhece o bem e o mal. Então, quando o senhor, o Agur, esse homem diz: sou estúpido demais para ser homem, ele quis dizer que estava aquém daquele modelo que Deus estabeleceu, pré-estabeleceu, que ele deveria melhorar muito para ser semelhante a Deus. Ele era a imagem de Deus, mas para ser semelhante a Deus, o homem tem que buscar se aperfeiçoar cada vez mais, se moldar e reparar os defeitos, descobrindo e reparando, e não endurecendo o coração ou manifestando a vaidade, a prepotência, se sentindo ofendido quando alguém aponta o seu erro. Então, ele disse: eu sou estúpido demais para ser homem. Você vai ver quem é esse homem. Aliás, ele era um oráculo. Tem Bíblia que diz assim, um oráculo. Não é verdade? Quem está acompanhando na Bíblia? Está escrito oráculo aí. Nessa aqui não está. Qual é a Bíblia que está escrita? Olha lá. Ó, palavra de Agur, filho de Jaque. O quê? O que é oráculo? No Antigo Testamento, oráculo é a revelação, é quem tinha a revelação da palavra. Quem tem a revelação da palavra é um oráculo. Hoje tem um monte de macumbeiro falando que é oráculo, mas não sabe coisa nenhuma. Ele nem sabe o que é isso. O oráculo é quem tem a revelação da palavra de Deus. Esse é o oráculo. Então, olha a revelação que esse homem teve. Que coisa extraordinária. O que eu penso? Se ele recebeu o oráculo, a revelação da palavra, desta maneira, e disse que era estúpido para ser homem, eu e você temos que nascer de novo então, porque ele estava muito mais próximo de Deus do que nós. E olha o que ele diz a seguir: sou estúpido demais para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Ele começou a orar e a expressar os sentimentos dele. E Deus então ouviu este homem e fez revelações extraordinárias a ele.
Na verdade, Deus se revelou a ele. Ele disse: eu não tenho sabedoria de homem. Aí eu e você conhecemos muitos homens. Eu disse, não se refere ao sexo masculino, homens ou mulheres. Quantos seres humanos estúpidos nós conhecemos? E provavelmente eles pensam a mesma coisa de nós, nos acham. Eu mesmo já fui chamado de estúpido várias vezes. Então, se nós somos estúpidos, quer dizer, se esse homem era estúpido para ser homem, e nós somos o quê? Nós estamos precisando melhorar, não é verdade? E nesta melhora, nesse esforço, Deus vai revelando a palavra, Deus vai nos moldando e acrescentando em nossas vidas. Esse ensinamento que Deus nos dá é exatamente para melhorar nossa qualidade de vida e salvar nossa alma. Por isso nós temos que dar crédito. Olha só. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Aí ele começa, ó. Quem subiu ao céu e desceu? Interrogação. Quem foi que subiu ao céu e desceu? Deus. Jesus Cristo. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? A tradução é: quem é que domina todos esses elementos? Quem é que controla? As águas não têm juízo, tem? As águas sabem o que fazem? Não. As águas se controlam? Alguém fez barragens, muralhas, alguém fez açudes e represas para conter todas essas águas que caem no verão, no tempo da chuva sobre nós? Não, claro que não. Elas caem e elas voltam para o lugar de onde vieram, porque elas estão encerradas, presas, controladas pelo único todo-poderoso, o único poderoso. Então, presta atenção. Mas quem disse isso para esse homem? Olha o que ele viu, olha o que Deus mostrou para ele. Ó. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? A terra vai até ali, começa aqui, né? Começa aqui e termina ali. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Isso aí foi escrito e foi narrado, foi falado muitos séculos antes de Jesus vir ao mundo. E Deus mostrou para esse homem que nunca esteve só na criação do mundo, de todas as coisas, e que tinha um filho amado, que ainda não tinha se manifestado ao mundo, mas o velho sábio, Agur, já sabia que havia um herdeiro, que havia um filho. O sujeito que se achava estúpido para ser homem, que dizia que não tinha sabedoria, recebeu de Deus a revelação que muitos séculos depois veio a manifestar seu mundo e presencialmente ainda não conseguiu convencer a todos, que porfiaram, que contenderam, que o expulsaram. Aliás, foi condenado como criminoso. Mas o velho Agur já sabia
que um filho existia e que tinha o mesmo poder do pai. Então ele pergunta: quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Deus teve que anunciar, mandou um anjo, até a mulher escolhida para gerar o Filho de Deus aqui na terra, teve que ser avisada por um anjo. E o Agur, muitos anos atrás, muitos séculos atrás, recebeu a revelação de que havia um filho e que ele iria se manifestar ao mundo. E ele pergunta para nós: você sabe o nome do filho? O Agur pergunta, o velhinho, ó. Ele pergunta: você sabe qual é o nome do filho? Ninguém sabia. Sabia? Não, ele sabia. Ele sabia que existia o filho, que existia um Salvador. Ou seja, coisas que parecem estar reservadas exclusivamente ao conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são reveladas àqueles que não se enchem de vaidade, que reconhecem a sua insignificância. Tudo isso foi dado a Agur porque ele, nas próprias palavras, diz que ainda tinha que evoluir muito para ser homem e que não tinha sabedoria do santo, ou seja, de Deus. Deus então falou: você está muito acima do padrão, ou dos padrões da humanidade, muito acima da média, e reconhece que ainda é pequeno. Eu vou revelar coisas que não revelei a ninguém. Eu vou te dar o que não dei a ninguém. E qual é o aprendizado? É que quanto mais você se esvazia, se despoja, quanto mais você entende que precisa, se você não deixa a vaidade aflorar, eu sei, eu faço, eu estou acima. Não. Se você se recolher, se você se humilhar, Deus vai te exaltar com toda a sabedoria. Deus vai te dar coisas que você nem imaginou que pudesse ter. Aprende isso. O sujeito, do jeito que ele começa a falar ali, estúpido para ser homem. Quantas vezes eu e você já nos consideramos, no nosso íntimo, acima da média? Eu não sou como aquele ou como aquele outro. Jesus deu exemplo na oração do fariseu e do publicano. O mundo, por que o mundo está assim? Exatamente porque as pessoas se acham. E acham que sabem, que acontecem, que podem. Que estão acima. Elas querem os seus nomes aí na memória. Querem monumentos, louvores, reconhecimento. E esse homem, ele se despojou. E Deus revelou a ele coisas exclusivas dele, Pai. E ele disse: qual é o nome dele? Quem foi que determinou tudo isso? Foi Deus, o Pai. E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? E no versículo 5, ele dá aquilo que eu e você precisamos ouvir e aprender. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Toda palavra de Deus é pura. Ninguém vai proteger você do mal. Nem seu pai, nem sua mãe, nem sua mulher, nem seu marido, nem seu filho, nem o exército, nem a polícia ou as polícias. Ninguém vai te proteger. Esse negócio de dizer essa lei é para proteger os mais pobres. Protege tanto que a mulher com 7 filhos mora na rua, procurando o que comer. Nenhuma lei protege mais pobres. Isso é conversa fiada.
Conversa firme. Primeiro que, quando uma autoridade acha que deve desrespeitar e atropelar leis, faz e ninguém faz nada. E você sabe disso, e você tem visto isso. Faz o que quer, dá a canetada e pronto. E os outros que têm medo de que venha à tona, ou de que sejam expostos diante da sociedade, se calam. Quem poderia parar o ditador, não faz, porque tem culpa no cartório. Exatamente. Porque se não tivesse, pararia usando a lei. Mas não usa. Então não vem com essa, não. Não vem com essa. Escudo é aquilo que protege, que garante a integridade. É uma arma de defesa. Quem sabia disso? O escudo não é uma arma de ataque, é de defesa. A polícia usa escudo, a tropa de choque, quem sabia? Escudo. Se alguém te atirar objetos ou arremessar coisa contra você, tentar te atingir, é protegido pelo... E a Bíblia diz que Deus é escudo, ou seja, só Deus pode proteger o homem. Só Deus. Não confieis em príncipes. Não adianta. Eles não gostam de me ouvir falar isso. Eu não fui chamado para falar o que gostem, não. É para falar o que precisam ouvir. Eu não vou falar o que você gosta, ou quem quer que seja. Eu não vou pregar o que esta ou aquela autoridade gostaria que eu pregasse. Não. Eles não são deuses na minha vida. O meu Deus me manda pregar isso. E acabou. Eu vou pregar em qualquer lugar. Só Deus é escudo. Aprende isso. Mais ninguém. Eles não protegem a eles próprios. Quando eles saem na rua, se não levar 50 seguranças, são linchados. Falei besteira ou não? Quem tem visto isso aí? Olha nas redes sociais. A imprensa não vai, a grande mídia não vai divulgar, porque não interessa a eles. Mas vai lá nas redes sociais e vê se eles podem andar na rua. Daqui a pouco eu vou sair aí, vou andar na rua. Eu vou andar na rua. Porque eu vou confiar nesse ou naquele? Não, eu confio naquele que é meu escudo. Aquele que é meu escudo. E pronto. Eles não têm esse escudo. Deus não é escudo para todo mundo, não. É bom você entender isso. Isso é besteira. Isso é besteira. Tem muita gente, não, porque eu também sou filho de Deus. O filho pródigo também era filho do fazendeiro lá, mas ele saiu fora. Ele falou, da parte que me cabe, eu fora, fui comer ração, bolotas. Não vem com essa, não. E não vem botar a culpa em Deus, não. Aí você vem, por que essa senhora é moradora de rua, apóstolo? Ela diz que tem um barraco, mas vive mais na rua. Por quê? Olha, eu não vou responder para você por quê. Eu só sei que você ouviu uma palavra dizendo, o coração generoso, ele progride. Então não vem botar nada na conta de Deus, não põe nada na conta de Deus. Eu não ponho nada que me ocorre, me acontece de errado na conta de Deus. Porque o que me acontece de errado foi eu que plantei. Os frutos amargos que eu colho na minha vida, eles são provenientes das sementeiras errôneas do passado. Então quem planta, colhe exatamente aquilo que planta. Não vem botar na conta de ninguém. Não põe na conta de ninguém. Na conta de ninguém. Deus não erra, Deus não falha. Deus não precisa de calculadora para fazer contas. Não. Deus tem toda a ciência. Então não vem falar besteira. Eu não acredito em Deus. O sujeito falou para mim. Falou para mim lá na África. Eu não acredito que Deus existe. Falei, também não acredito, não. Mas ele olhou assustado para mim. Eu estava sentado do lado dele assim no barco. Não é só ele que olhou assustado, não. Ele, o comandante do barco foi daqui, que já está na glória. O bispo Rio, que está me ouvindo agora.
O sujeito olhou para mim, eu não acredito que Deus existe. Eu falei, eu também não acredito, não. Ele olhou assim. Não, eu falei, não. Deus não existe, não. Quem existe é você, Deus é. Você é que existe. Deus é. Eu também não acredito que Deus existe, não. E ele é engenheiro. Ele é culto, ele tem mais de uma faculdade, ele é engenheiro. Eu falei, é fácil explicar isso para o senhor, porque o senhor é uma pessoa culta. Ele falou, é? Eu falei, já me disseram que o senhor é uma pessoa culta, é um engenheiro, uma pessoa formada. Então, a palavra existir cabe para aquilo que veio a partir de, que foi feito, que foi criado. Deus não. Deus é sempre eterno. Tudo passou, tudo veio a existir a partir dele. Deus é. E o que veio, o Filho de Deus, por exemplo, existe. Se você pensa, Jesus existe, porque foi feito por Deus, pelo Pai. Mas o Pai não. O Pai não foi feito por ninguém. Ele é que fez tudo. Ele que criou tudo. Então ele não existe, ele é. E aí começou o bombardeio. Mas mesmo assim, aí começou a falar de deficiências na humanidade. Mesmo assim. Eu falei, olha, o Senhor não causa prejuízo a ninguém procedendo dessa maneira, a não ser a si próprio. E ele falou, lá em casa tem gente que acredita muito nas suas pregações. E que até fala que recebeu o milagre. Milagre do Senhor. Eu falei, meu não recebeu não. Meu não recebeu não. Recebeu daquele que é. Daquele que faz. Eu só sei que eu deixei o sujeito numa dúvida danada. Peraí. Se eu deixar você em dúvida, é ruim. Mas se eu deixar o ateu em dúvida, é um progresso. Quem entende o que eu estou falando? Eu não posso deixar você em dúvida. Você tem que sair da igreja convicto. Mas o ateu, se você conseguir deixar um ateu em dúvida, você já progrediu, já o fez progredir. E ele ficou numa dúvida danada. No final das contas, eu estava lá com uma carretilha minha, que eu ganhei há muitos anos, das minhas filhas, que tem um custo elevado, uma carretilha elétrica de pesca. E ele falou assim, um dia eu vou ter uma carretilha dessas. Aqui não existe, ele falou. Eu falei, na verdade existe. Ele falou, não tem em nenhuma loja. Eu falei, não tem na loja, mas se você está vendo aqui na minha mão, porque existe. Mas aqui, eu falei, eu estou aonde? Ele falou, o senhor está aqui. Eu falei, e a carretilha está onde? Aqui. Eu falei, não só existe, como Deus que é, me mandou te dar, e dei para ele. E ele foi às lágrimas. Ele falou, o senhor é diferenciado. Eu falei, não sou. Eu não sou. Quem me fez imagem e semelhança dele. Quem te fez, também te fez imagem e semelhança. Não tem essa de alguém foi feito diferenciado, não. Nós fomos feitos com as mesmas qualificações, qualidades, é que nós nos deterioramos. Quando o Senhor não crê que Deus é, o Senhor está ficando cada vez pior. E aí o homem doidou. Já tinha gente com pena dele. Eu falei, hoje eu salvo a alma desse homem, se Deus quiser. E ele já falou de mim para todo mundo. Aí eles têm um grupo. E ele botou no grupo
Conheci um homem que quebrou o recorde angolano de Cherne. Afirmando aqui, ele falou que ele ficou apaixonado, que ele estava lá assistindo, ele estava lá presente. Ele Você estava lá? Ele ficou apaixonado. Mas você estava no barco? Eu estava no barco, o senhor deu uma aula para ele e se apaixonou pelo senhor. Ah, você estava lá então? Tava. Você foi lá, né? Você estava em Moçambique, foi lá. Fui. Você conheceu ele? Conhecia. O homem que declarou na minha cara que era teu? Sim, senhor, eu ouvi tudo ali. Verdade, você estava lá. Ah, que legal. Deu aula para todo mundo ali, né? Não, você já sabia, não, que Deus é? Você já sabia. Aprendemos mais ali. Eu, quando eu vou nesses lugares, eu fico doido que alguém me desafia acerca de Deus. Tem uns tais aí que andam vendendo livrinhos que não gostam de chegar perto de mim mais. E não adianta querer fugir, não. Eu fico na minha. Se você puxar conversa comigo, aí você vai ter que ouvir. Tem hora que o sujeito já fala, tá bom, eu confesso, pode me batizar, só para deixar de ouvir. Fala, assim não vale. Você tem que crer. Você tem que sentir que você crê. Não basta falar que crê. Tem que sentir que crê. Não basta falar eu creio. Não. Tem que vir lá de dentro. Eu creio. E esse homem, aí o outro, mais pobrezinho, estava do lado. E viu ele recebendo a carretilha. Não foi? O colega dele. Aí viu ele recebendo, aí abaixou a cabeça. Aí falou, realmente você ganhou um presente. Que coisa, isso aí é o sonho de todos nós aqui na África. Aí eu fiquei quieto. Daí a pouco, quando eu me despedi, eu falei, eu tenho mais uma aqui na bolsa, ó. Essa é a sua. Ué, mas o senhor vai dar tudo que tem? Eu falei, não. Eu falei, ignorante é aquele que diz que deu tudo que tem. Ninguém nunca vai dar tudo que tem. Porque qualquer coisa que você possa dar, acabou de dar, já foi preparado muitas vezes mais para você daquilo ali. Ninguém consegue dar tudo que tem. Ninguém. E eu já comprovei isso na minha vida. Esse exemplo que eu dei de caminhonete, isso aí não é nada não, eu já comprovei isso. Ninguém nunca vai dar o que tem, porque se você der, quanto mais você dá, ou quanto mais você der, mais será preparado. Qualquer coisa que você possa fazer de bom para alguém, Deus já preparou algo extraordinariamente grande para você. Ninguém consegue dar o que tem. Ninguém. Você quer ver uma coisa? Isso é bíblico. Elias falou para uma pobrezinha, faz um bolo pequeno para mim. Ela falou, mas eu não tenho nada, eu só tenho esse punhadinho de farinha, que é para fazer para mim e para o meu filho. Vamos comer e morrer. Ele falou, não tem, mas faz para mim. Porque assim diz o Senhor, a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Então aquela mulher pegou toda a farinha que tinha, todo o azeite que tinha, fez um bolo para Elias. Quando ela volta e tira a tampa, a panela estava cheia, a vasilha estava cheia, a botija. E quanto mais ela tirava, mais as vasilhas se enchiam. Ninguém consegue dar tudo que tem, porque quanto mais você der, mais Deus acrescenta na sua vida. Ninguém consegue dar tudo que tem. Se você não tem esse entendimento, é porque o seu Deus é o dinheiro. O seu Deus é o bem material. O dia que você se despojar disso aí, nunca mais você para de prosperar. Grava isso. Se você vai aceitar isso ou não, isso é problema seu. O dia que você se desprender, se despojar daquilo que é material, ninguém recebe as coisas que eu recebo de forma inesperada.
A coisa acontece assim de maneira, eu gostaria muito que você, e tem mais, se você absorver esse ensinamento, quem vai ganhar com isso é a obra, porque você nunca vai parar de crescer, nunca vai parar de prosperar, nunca. Não faz diferença para mim, não faz. Eu não me apego a isso ou aquilo. Eu tenho coisas que eu gosto, mas eu não me apego. Ah, fulano te tirou isso, não tem problema. Não tem problema. Então, a farinha não acabou e o azeite não faltou, por quê? Porque ela pegou o que tinha ali e ela fez segundo a palavra do homem de Deus. É isso. E essa é a lei. Essa é a lei. Quando a pessoa não tem conhecimento das leis de Deus, das regras de Deus, ela morre miserável diante de uma grande fortuna. Quem ouviu sobre a empregada doméstica que trabalhou quase 40 anos para um homem? Ele deu um papel para ela e ela falou: puxa, como lembrança dessa pessoa que sempre pagou meu salário, eu vou fazer uma moldura, e guardou. Ela guardou 2 fazendas sem saber. Uma produzia proteína, gado, e a outra cereais. Ela guardou várias indústrias. Ela morreu rasgada, suja, maltrapilha, sendo dona da maior indústria de tecido daquele país. Estava lá naquele quadro, aquele papel que ela fez um quadro, a moldura. Ela não sabia. A ignorância, a falta do conhecimento das regras de Deus, do próprio Deus. Quando alguém diz: eu sou ateu, é porque não conhece, é porque é ignorante ao extremo. Então, entenda isso, igreja. Não olha para mim como se eu fosse um salvador da pátria, como se eu fosse acima da média, porque eu não sou. Eu não sou ninguém, igreja. Se eu fosse, eu não teria sofrimentos, de angústia, de dores. Se eu fosse, eu não teria tristezas. Eu não sou nada. Eu só quero ensinar a você que tudo que você possa desejar só pode vir de Deus. E está tudo aí à sua disposição. Deus deixou os testamentos. Deus deixou os testamentos. De vez em quando alguém me questiona, uma senhora de Sorocaba disse: eu sou professora de português. Eu falei: que bom. Eu queria dizer que é muito bom ouvir o senhor. Eu falei: por quê? Por causa do português ou por causa da essência que as palavras trazem? Ela falou: as duas coisas. Eu falei: não, português já não pode me elogiar, porque eu não estudei. Ela falou: mas eu aprendo. Eu falei: aprende? Ela falou: Eu falei: não, você não aprende comigo não. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Quando você prova para Deus que tem interesse numa coisa, Deus te dá aquilo. Só que tem as regras, tem o caminho. Quem tem interesse numa coisa não vai questionar o caminho, não vai questionar as regras, não vai achá-las impossíveis, não, de serem seguidas. Se você não segue as regras, não vem dizer que você tem interesse, porque é mentira sua. Se você tem interesse, você se submete às regras pré-estabelecidas. Aí você conquista o que você quer. Você chega onde você deseja. Se você diz que tem interesse em chegar naquela parede e não levanta do seu lugar, você é um preguiçoso. Se você quer chegar lá, caminha até lá e você chega. Mas é difícil, é longe, não interessa. Mas tem muita gente no caminho, tem muito obstáculo, não interessa. Se você quer chegar, caminha até lá onde você quer chegar. Caminha até lá. Vai em frente. Vai em frente.
Eu estou caminhando há muitas décadas. Você pensa que eu nunca me senti cansado? Como Agur? Já, muitas vezes. E minha carne diz, para. E Deus diz, não para. Está próximo. Aí eu caminho mais um pouco. Senhor, não aguento mais. Aguenta sim, vai em frente. Como não aguenta se a força vem de mim? Como não aguenta se o caminho é meu? Foi eu que estabeleci. Todo mundo aguenta. Todo mundo aguenta. É porque a pessoa não sabe. Deus nunca vai botar o seu alvo, o seu objetivo no lugar onde você não possa chegar. Tudo que você deseja foi Deus que te deu no coração, que colocou. E aonde você quer chegar, onde está o seu alvo, foi Deus que colocou. O tamanho das suas forças é suficiente para te fazer chegar até lá. Você foi feito imagem e semelhança do Altíssimo, lembre-se disso. Você pode, e você vai chegar. Você pode, e você vai chegar. Presta atenção. Continua, por favor. Então, já estourei tudo. O tempo. Eu estava tão debilitado, eu falei, Senhor, hoje eu vou fazer 1 hora de reunião. Ele falou, você que disse, você que pensa, você vai fazer o tempo que eu quiser. Deus revela as coisas mais valiosas aos menos importantes. Os menores, os estúpidos, como eu, Deus revela coisas extraordinárias. Deus nem deixa a gente se confundir ou tropeçar. E se tropeçar é coisa da carne, nossa mesmo. Não foi de Deus o tropeço. Mas quanto mais você diminuir, mais Deus vai te fazer crescer. Entenda isso. Esse homem não era um modelo. O modelo era Salomão, Davi, Isaac, Jacó, Abraão, Moisés. O Agur não era modelo. Vê se você ouve os pastores e bispos falando, em nome do Deus de Agur. Você já viu alguém orar assim? Eu já ouvi bispo orando, em nome do Deus de Abraão. Eu mesmo já orei. Ó Deus de Moisés, ó Deus de Jacó, ó Deus de Abraão, ó Deus de Elias, ó Deus de Eliseu. Nenhum desses me ensinou tanto que Agur ensinou. Nenhum. Porque Agur disse, Agur, que sabia que Deus já tinha um filho lá do lado dele, disse, sou estúpido demais para ser homem. Ele sabia. Ele sabia. E ele falou, você conhece o Filho de Deus? Mas quem ia conhecer o Filho de Deus naquela época? E saber o nome deles, ele não tinha se manifestado. Ele veio manifestar-se muitos séculos depois. Olha lá. E ele disse, toda a palavra de Deus é pura. Ele disse, toda a palavra de Deus é pura. Mas tem palavra, quando a palavra nos expõe e mostra as nossas falhas e mostra os nossos erros, a gente começa a desconfiar dela. Mas toda a palavra de Deus é pura. Traduzindo, é impossível uma palavra de Deus não se cumprir na sua vida. É impossível.
É impossível. É a única palavra confiável. Continua, por favor. Ele é escudo para os que nele confiam. Deus é escudo para a humanidade? Sim ou não? Não. Não. Nunca foi. Deus é escudo para todo mundo? Não. Deus só é escudo para aqueles que nele confiam. Deus não protege quem não confia nele. Então não vem falar besteira. Por que Deus não evitou aquilo, não evitou aquele, ou não protegeu aquele, ou não garantiu? Não. Deus é escudo para aqueles que nele confiam. Ele não é escudo para todo mundo. Só para os que nele confiam. Você não conhece o coração de alguém? Ou de ninguém? Como é que você vai dizer, lá Deus, lá o fulano vivia na igreja e Deus não protegeu ele? Ué? Eu não vi escrito ali que Deus é escudo para quem vive na igreja. É para quem nele confia. Amém? Ué? E tem momentos na nossa vida que parece que a nossa confiança vai embora. Se a gente não segurar e não puxar, vem cá, confiança, onde você vai? Onde você vai? Eu vou ser sincero com você, teve dia que eu tive que dar cada carreira atrás da confiança e agarrar ela e falar, daqui você não sai não. Você não vai me abandonar. E sabe onde eu aprendi isso? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Tem dia que você acorda e vem um, pá, bombardeia. Vem outro, pá. Aí você olha, a confiança já está uns 10 metros de você. E olhando de banda para você, querendo rapar fora. Não deixa não, igreja. Não deixa não. Tem hora que alguém me liga, o advogado apóstolo. Aquele processo, o senhor vai ter que estar lá, vou te orientar. Tem aquele outro. Aí eu dou uma olhadinha. Aqui, ó. Vem cá, bispo Mauri, por favor. Eu sou a confiança dele. Aí alguém te liga, bispo. Vai lá, simula aí, vai. Alguém te liga e te dá uma má notícia. Alguém te dá uma má notícia, bispo. Alguma coisa assim, fala aí. Sim, alguma coisa contigo. Ô, Mauri. Não vai mandar nada pra cima de mim, não. Ó, o negócio tá feio. Você tá bem de confiança, tá, né? Por enquanto sim, senhor. Ai. O telefone toca. Ô, Mauri, bispo, pronto. Sabe aquele negócio lá, não deu certo, não. Aí vai, né? Aí chega a pastora Rose e fala, tá pior ainda do que você imaginava. Saiu o resultado do teu exame, hein? Nada bom. Não tenho notícias boas para você. A casa caiu. Flamengo perdeu. Bem feito, Flamengo. A coisa tá feia pro teu lado. Você já tá sabendo. Olha a confiança do homem, onde é que já tá? Você não pode deixar sair, irmão. Você vacilou. Você quer uma coisa? Agora vai ser o contrário. Você é minha confiança. É. Tocou o telefone. Alô? Aqui é o advogado. Ô, doutor, o senhor tá bom? Tô bom, mas a coisa não tá muito boa, não. Mas o que foi? Voltou tudo. Você vai ter que ir no fora a cada 2 meses. Quero ver me deixar.
Quero ver a confiança sair de perto de mim. Quero ver. Quero ver a confiança me deixar. Quero ver. Tem hora que ela quer sair, eu vou na goela. Daqui você não sai. Quem entendeu? Não deixe, não abandoneis a vossa confiança.